Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é Cleber Reis. Vamos hoje falar de um tema muito interessante, né? Um tema que eu não sei, assim, por base, se está se cumprindo ou não, né? Porque ainda eu vejo muitos acidentes ainda acontecendo devido às bebidas alcoólicas e às imprudências, né, que acontecem no trânsito, né? Que acontece muito, né? Imprudência no trânsito, nas cidades brasileiras. E para falar disso, né, vamos falar sobre a Lei Seca, né? Uma lei que foi criada para pessoas que ficam prudentemente, né, fazendo coisas que não deveria ter feitos, ao beber álcool, a fazer coisas que é contra a lei, né? Por isso que essa lei, até hoje, né, ela é relativa, né? Não sei se hoje ela está mais dura do que antes. Que antes, acho que bem antigamente estava mais rígida em relação a isso, né? Apesar de que muitos condutores, né, hoje em dia tem câmeras nos determinados locais, aonde isso pode significar pode significar para o condutor um vigia ali, né, na hora de fazer qualquer imprudência no trânsito que é, que é admissível, né, hoje em dia, né, fazer algo que venha atingir o pedestre, né. E hoje completa 15 anos, né, que essa lei seca tá no Brasil, né. Vamos ver o que mudou nesses 15 anos, né. Vamos entender aqui, né. Atualmente, o Brasil é reconhecido como um país modelo quando se fala em lei seca. A lei seca foi implantada em 2008. Foi implantada em 2008 para ser tolerância zero contra o consumo de álcool no volante, né? E a lei anterior permitia a injeção de até 6 decigramas de álcool por litro de sangue, o equivalente a 2 copos de cerveja. Atualmente, o nível tolerado é de 0,0 miligramas, entendeu? Então, quer dizer que antigamente eram 2 copos de cerveja, era tolerado, né? Que, na minha opinião, devia ser tolerado em nenhuma das hipóteses, porque quando você está na condução, você não tem que se desviar, porque isso tira sua atenção na hora de sofrer qualquer acidente e tal, fazer algo que venha prejudicar, né, até a sua vida mesmo, né? Segundo a OMS, estima que o Brasil, o álcool seja responsável por 36,7% de todos os acidentes de trânsito entre mulheres e homens, né? No caso, entre 37 acidentes entre homens e 23 entre as mulheres, né? Além do usuário de bebida alcoólica, outros indivíduos como passageiros e pedestres, né? O Brasil registrou 8,7 internações e 1,2 milhão mortes por hora em razão de acidente provocado pelo uso do álcool. Significa 75 mil hospitalizações e 10 mil óbitos por essa causa, né? Apesar dos números ser altos, a lei seca, e que em 2023 completa 15 anos, né, provocou importantes mudanças nos hábitos da população brasileira no que diz a respeito a beber e dirigir, né? Qual foi o impacto, né? Vamos ver o impacto que tornou essa lei seca aqui no Brasil. Tomando como base nos dados do DataSUS, de 2010 a 2021, período após a aprovação da lei seca, é possível analisar que os óbitos por acidente de trânsito relacionado ao uso de álcool por 100 mil habitantes que tiveram uma redução de 32%, comparando os índices de 2010 e 2021. As internações, por sua vez, aumentaram em 34%, né? Em relação à categoria envolvida nos acidentes fatais, observou-se uma tendência em queda
entre ocupantes de veículos e entre pedestres, no que diz respeito às internações. Houve um aumento entre ciclistas e motociclistas, porém, entre ocupantes de veículos e pedestres, verificou-se tendência de diminuição das internações, né? Já nos primeiros 4 meses de 2023, foram aplicadas 4.621 atuações de motoristas que dirigiam sob efeito de álcool e sobre as substâncias psicoativas e outras 16.000 aquelas que recusavam fazer o teste de bafômetro. Muitas pessoas hoje em dia, né, recusam, né, fazer o teste de bafômetro, que é uma coisa errônea, né, que todo pedestre, condutor, tem que fazer. É um teste para perceber se você está com álcool, né? E se estiver com álcool, não pode dirigir por causa dos acidentes, né? Os números são altos, mas enquanto no primeiro quadrimestre de 2009, logo após a entrada da lei seca, motoristas alcoolizados provocaram 40 acidentes e 2 mortes por dia em 2023. Em 2023, este número despencou por quase 10 sinistros e uma morte a cada 2 dias. Então, diminuiu muito, mas ainda a gente precisa melhorar, né, essa questão de trânsito, né? Bom que a lei seca está aí, né? A gente precisa melhorar, precisamos zerar essa lista, né? Claro que hoje em dia diminuiu muito as ações entre bebidas alcoólicas, acidentes, mas ainda ocorre, né? E consideravelmente em tem poucos acidentes hoje em dia, em 2023, do que antes. Antes era bem pior, né? Só que hoje a imprudência dos condutores em relação a não fazer o teste do bafômetro que fica uma incógnita, né? Será que a maioria desses que não fizeram o teste do bafômetro não deveriam ser multados, né? Porque não se pode negar. Se você tem uma condução, independentemente do que você tem um carro, moto, caminhão, etc., tem que fazer, independentemente se você está bebendo ou não. Isso é uma segurança a mais para nossas cidades e rodovias brasileiras, tá bom? Se você gostou desse tema, deixe seu like e não esqueça de compartilhar os meus vídeos lá no canal. Kleber Reis Oficial. Até mais.